Quero convidar a todos a abrirem Apocalipse capítulo 21, os versos de 1 a 8. Apocalipse capítulo 21, os versos de 1 a 8. Estamos aí nas últimas páginas da nossa Bíblia. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Navegadores tais como Cristóvão Colombo realizaram uma grande façanha. Eles atravessaram o Atlântico, que antes era um lugar do desconhecido, um lugar de temores, um lugar que causava pânico e horror. Quando os europeus chegaram às terras que chamaram de América, eles achavam que aqui era uma terra gloriosa, que responderia aos seus mais antigos sonhos, às suas antigas utopias. Por exemplo, os puritanos que chegaram no nordeste dos Estados Unidos atuais disseram que estavam ali fundando uma nova Jerusalém. América, o novo continente, passou a ser chamado por eles de o Novo Mundo, o Novo Mundo. E ainda assim é chamado hoje. No último mês de outubro, completaram-se 529 anos, desde que Colombo aportou nas Antilhas. Todos nós sabemos que a América hoje, desde o Canadá até a Argentina, está muito longe de ser um céu. Agora alguns pensam em começar uma nova Jerusalém em outro planeta, em uma nova terra, em um novo mundo, que não seja esse velho e cansado planeta da Via Láctea na qual habitamos. Aqui estamos diante desse texto muito interessante. Deus já venceu todos os seus inimigos, a besta, o falso profeta, a sedutora Babilônia e o próprio diabo no capítulo 20. Todos esses inimigos caem juntos. Apenas a sua derrota é descrita em visões e quadros diferentes. E agora você tem a mais maravilhosa das visões.
cumprimento final e completo de todas as antigas promessas de Deus. Nesse capítulo 21 você tem duas partes. Na primeira, que é exatamente o texto que temos diante de nós, eis que faço novas todas as coisas. E na segunda parte, que não veremos hoje, é a cidade santa, a Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Esse texto, o que é que João viu? Ele diz, então vi. Essa é uma expressão comum do Apocalipse para mostrar que agora sucedemos de um quadro para outro. O Apocalipse vai mostrando quadros. E geralmente quando abre um quadro, ele diz, então, ou eis vi, expressão que na língua original é exatamente idêntica. Então vi. E o que ele viu? Ele viu um novo céu e uma nova terra. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando você vai ao livro de Gênesis, é o primeiro versículo da sua Bíblia, primeira página, ou seja, exatamente na porção oposta do seu livro aqui, da Palavra de Deus, lá no início. Você tem a declaração fundamental, aquela criação livre e graciosa de Deus, do nada, ex nihilo, pela palavra do seu poder. O Senhor diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas Jesus Cristo disse que por causa do pecado, passará o céu e a terra. O apóstolo Pedro diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Isso é uma expectativa que não é apenas do homem do Novo Testamento. Isto é uma expectativa do crente desde sempre, porque ele se defronta com a realidade do pecado neste mundo, do mal neste mundo. O profeta Isaías, os Salmos diz assim, em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O texto do profeta Isaías, que foi lido há pouco, diz, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória. Então, a Bíblia que começa falando que Deus criou do princípio os céus e a terra, agora termina dizendo que Ele cria novos céus e nova terra. A língua original em que foi escrito o nosso texto aqui tem duas palavras para comunicar a ideia de novo. A primeira palavra para comunicar a ideia de novo tem o sentido de algo absolutamente inédito, algo como a primeira criação, mas não é a palavra usada aqui. Novo não é esta. A palavra novo aqui usada era geralmente aquela que, por exemplo, descrevia quando um ourives que trabalhava com joias, e aliás ainda trabalha, ele tinha ali uma joia de ouro, velha, desgastada e deformada. E essa joia estava, por alguma razão, misturada com outros metais menos nobres. Ele então apanhava aquela joia velha, deformada, desgastada, e colocava no fogo do cadinho e purificava aquele ouro e fazia um anel novo de ouro puríssimo. Esta é a palavra usada aqui para novos céus e nova terra.
a palavra usada para o corpo que receberemos após a ressurreição. É a palavra usada para o próprio corpo de Cristo após a ressurreição, que tem alguma vinculação com o anterior, mas é de alguma forma inerentemente novo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, nos quais os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Se a palavra de Deus não fala de uma extinção, de uma aniquilação, mas diz que de um grande trabalho de recriação, de purificação, um novo céu e uma nova terra serão criados, formados. Tudo aquilo que era imperfeito, daquilo que é defeituoso, daquilo que é amaldiçoado no primeiro céu e na primeira terra jamais existirão, diz aí o verso 8, não é? Os covardes, incrédulos, abomináveis, mentira, idolatria, homicídio, abominação, tudo isso vai passar. Nada que destrói, nenhuma iniquidade, nenhuma injustiça. Aliás, aqui o verso 1 diz, e o mar já não existe. O mar é símbolo de separação, de mistério, de bramido, de barulho, de movimento que nunca descansa. O mar é, na linguagem bíblica, símbolo de um conflito furioso. Tudo isto passou. As velhas coisas, as coisas antigas, todas as coisas se fizeram novas. João viu também, em segundo lugar, a nova Jerusalém, diz o verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu marido. Observe aqui que há uma clara identificação entre a cidade e a nova Jerusalém e a noiva adornada, ou seja, vestida, embelezada para seu esposo. A cidade sem o seu povo é uma cidade morta. Aliás, a gente tem até uma palavra para descrever uma cidade sem o povo. É uma cidade fantasma. Então, quando os salmos falam de Jerusalém, o sentido mais importante era o povo que habitava na cidade. O Antigo Testamento pinta o povo de Deus sob o simbolismo de uma cidade. Isto várias vezes nos Salmos, várias e várias vezes. O profeta Isaías, por exemplo, diz, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Quando Jeremias lamentou pela queda de Jerusalém, lamentava-se pela condição dos moradores da cidade, mesmo que estavam indo para o cativeiro. Mesma coisa com o Senhor Jesus, que repetindo Jeremias, lamenta-se por Jerusalém, também lamentando a condição da incredulidade do seu povo. E aqui, no capítulo 20, verso 9, diz que o povo de Deus é a cidade querida, amada, a cidade que Ele ama. A Jerusalém descia do céu, da parte de Deus. Alegremo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro,
porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, que você tem aqui o povo de Deus, a noiva em seu cortejo triunfante, sendo apresentada ao esposo, o Senhor Jesus Cristo, neste momento final, ali em que o casamento se celebra, para então celebrarem eternamente uma comunhão de gozo e de deleites. Mas, em terceiro lugar, a atenção de João foi focalizada sobre a comunhão de Deus com o seu povo, por meio de Cristo Jesus. Diz os versos 3 a 5. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Trono de Deus para sempre, com o seu povo. Que, aliás, é o tema da aliança que neste mundo foram sempre imperfeitas, a aliança que está lá, o Senhor Deus dizendo: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Durante o Antigo Testamento, por meio de sombras, o governo de Deus é visualizado com o povo de Israel por meio do templo, mais particularmente no santo lugar do templo, no propiciatório. Ali estava o trono de Deus, reinando sobre eles, protegendo os seus inimigos, perdoando dos seus pecados. Mas agora, à luz da revelação mais plena do Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo, revela-se com inteira clareza que Deus reina sobre o seu povo, escrevendo a sua lei em nosso coração. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo, e Ele reina sobre nós, assentado à destra da majestade nas alturas. Cumprindo aquele propósito que disse o apóstolo aos Efésios, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas no céu e na terra estarão unidas em Jesus Cristo, que será o cabeça sobre uma nova criação. O antigo hino que cantávamos diz assim: eis entronizado à destra do bom Deus, como o Rei eterno, Cristo lá dos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu, mas o seu serviço continua ali. Poderá valer-nos, entretanto, aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Mas um dia, essas imperfeições que contemplamos neste mundo, com as quais lutamos nesta vida, terão fim. Deus viverá completa e verdadeiramente com o seu povo. Veja os versos 3 e 4 aí, não há mais lágrimas. Pelo menos não lágrima de sofrimento, de angústia, de dores. Eu imagino que deve ter umas lágrimas, mas de alegria, não é? Porque o ser humano, quando ele não consegue dar conta da sua experiência, ele transborda, o corpo transborda, e parte desse transbordo são as lágrimas. Talvez alguém exclame: isso é bom demais para ser verdade. Isso parece inacreditável. Então, em último lugar, o Senhor Deus diz 3 verdades a João. Ele faz uma declaração aí no verso 5. Estas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis.
Não há possibilidade de decepção, de desilusão. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra. Aliás, não é ômicron. Já vou te avisando. Não é o ômicron a última letra. O mais trágico para esse assunto. Ok. Eu sou o alfa e o ômega. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E ele diz, tudo está feito, tudo está consumado. Isso é uma palavra que vem lá da cruz, irmãos. Isso é um grito que vem da cruz. Tetelestai, está consumado. Essas palavras descrevem o caráter de Deus. Desde o princípio, Ele viu o fim. Seus propósitos serão estabelecidos plenamente. Ele fará todo o seu desejo. Suas promessas ficarão todas em pé. Tudo está feito. Ele diz aí no verso 6, eu sou o alfa e o ômega. E ele diz que há uma lembrança dupla que a gente não pode se esquecer. Água da vida para quem tem sede. Água da vida. Salvação e adoção são dos dons gratuitos da graça de Deus. Água da vida, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Se você tem sede, Ele dá de graça. Ele disse isso à mulher samaritana, lá no poço em Sicar, ali no sopé do Monte Gerizim. Mas há, porém, o outro lado da moeda. Aqueles que desprezam o seu gracioso convite de tomarem da água da vida. Lembra-se que diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios? Não sabeis que os injustos não herdarão do reino dos céus, de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E assim estes serão, diz, lançados no lago de fogo que arde com enxofre, diz o verso 8. Esse lago de enxofre, se você for ao Apocalipse 9, 20, o falso abeço e o falso profeta foram lançados lá. Se você for ao Apocalipse 20, 10, o diabo também foi lançado lá. Se você for ao Apocalipse 20, 14, a morte e o inferno também foram lançados lá. E agora em Apocalipse 21, 8 diz, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sabe, irmãos, esta é uma linguagem que hoje a gente se incomoda muito. As pessoas não gostam de ouvir falar de inferno, de segunda morte, de lago com fogo e enxofre. Mas eu queria dizer o seguinte, se você fizer uma leitura da Bíblia, a pessoa que mais falou deste assunto foi exatamente Jesus Cristo. Exatamente Ele. Ele fala de uma segunda morte. A primeira morte é triste. A gente vê todos os dias. Mas a segunda, ela não tem comparação. É terrível. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Eu termino trazendo 3 breves palavras. Nosso coração, irmãos, não pode ficar reduzido e aprisionado à nossa vida aqui neste tempo presente. É importante ter os pés no chão. É importante exercermos nossa cidadania. É importante exercermos nossas responsabilidades terrenas. É importante trabalharmos com esperança para erigirmos, neste tempo, uma realidade que melhor glorifique a Deus entre os homens. Nós oramos, venha o teu reino, que venha em sua consumação. Mas a esperança cristã não é de uma Jerusalém nesse mundo aqui. Isso faz parte das utopias. Nem na Lua, nem em Marte, nem em alguma grande estação espacial. Porque onde estiver o homem, bem me dizia o Sr. Jack Walker, no dia em que viu lá a fotografia dos homens lá na Lua, ele diz, veja, pastor, o pecado chegou na Lua. Porque o problema é o pecado que está com o ser humano. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. É preciso que ergamos os nossos olhos e os nossos corações. Em segundo lugar, nós podemos seguir adiante com confiança. Nós podemos, nesse primeiro domingo do ano de 2022, mesmo que nós não saibamos tudo quanto aqueles próximos dias, mais de 360 dias que nos aguardam, Deus permita que todos vivamos até lá, mas embora nós não saibamos tudo quanto nos aguarda, nós podemos seguir com confiança, seguros da vitória de Cristo. Diz aqui, nele somos mais do que vencedores. Vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Neste mundo temos lutas, aflições, inimigos do Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse fala de realidades nesta velha terra, na presente realidade, impurezas nesta joia, a besta e o falso profeta, o diabo, a morte e o inferno, covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Podemos seguir adiante com confiança. Isso deve ser um motivo de encorajamento para você. Tem tido lutas para perseverar na sua fé. E para terminar, queria dizer o seguinte. Para nós terminarmos em eterna comunhão com Cristo, em sua glória, nós precisamos começar com Cristo em sua humilhação e cruz. Se você quiser terminar com Cristo lá na glória, você precisa começar com Cristo em sua humilhação e cruz. Preste atenção nisto, porque isto é essencial ao Evangelho. John Bunyan escreveu O Peregrino, obra formidável, que já temos estudado e lido aqui em nossa igreja algumas vezes. E ele fala de 2 personagens muito interessantes. Formalista e hipocrisia. Formalista e hipocrisia, ambos, eles querem louvar no Monte Sião. Mas eles não entraram pela porta, que fica no começo do caminho.
Eles achavam que entrar pela porta e seguir pelo caminho era perda de tempo. Assim eles tomaram um atalho, pularam um muro. E John Bunyan diz ali no seu grafismo simples, eles entraram por conta própria, sem a orientação dele, e seguiram por conta própria, sem a misericórdia dele. E eles fazem assim, porque é mais fácil. Um deles até se pergunta, por que ir pelo caminho estreito se eu posso sempre tomar atalhos que me favorecem? Não caiam no engano de formalista e hipocrisia, que é sempre preciso passar pela cruz. O sacerdote não pode ministrar no altar de ouro sem antes passar pelo altar de bronze, onde o sangue do cordeiro é derramado. É preciso entrar pela própria porta estreita. É preciso seguir um caminho que seja exatamente o caminho que ele, em algum momento, ao final, você seja verdadeiramente recompensado. É preciso seguir pelo caminho estreito e que vai diretamente para cima. Formalista e hipocrisia, no fim, não entram pela porta da cidade, pelos portões dourados da cidade celestial, porque eles não têm o que é preciso para adentrar por aqueles portões. Você que me ouve aqui nesta manhã, você que está nos ouvindo, vai nos ouvir depois em que esta palavra chegar diante de você, entenda isto, para terminar em comunhão eterna com Cristo em sua glória, você precisa começar com Cristo em sua humilhação e cruz e seguir com Ele ao longo da jornada. Para ser ovelha lá, você precisa ser ovelha hoje. Para ser filho lá, você precisa ser filho hoje. Não há glória sem cruz. Você precisa vir à cruz de Cristo, compreender o sangue sacrossanto que brota dali para nossa justificação e confiar unicamente nele. E que Deus te abençoe. Senhor, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Enche-nos de esperança, de constância, de alegria e de perseverança. Abençoa-nos neste ano que estamos iniciando. Que essas coisas não saiam de diante dos nossos olhos. É o que te pedimos, em nome de Cristo.